Viviane abriu os olhos no escuro, assustada com o barulho de passos no corredor. O coração disparou quando percebeu que alguém se aproximava do depósito de enxovais. Ela se encolheu entre as pilhas de toalhas, rezando para que não fosse descoberta. Mas a porta se abriu e uma lanterna iluminou seu rosto apavorado. "Por favor", sussurrou ela, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu imploro, não me demita. Eu preciso deste emprego." E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mexem com a alma, reviravoltas que ninguém espera e finais que mostram que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Aos 26 anos, Viviane Carvalho conhecia bem o peso da responsabilidade. Havia 2 anos, desde que perdeu a mãe após uma longa batalha contra o câncer, ela carregava o mundo nas costas. O sonho de ser fisioterapeuta ficou para trás quando precisou cuidar da mãe doente. Agora, trabalhava como camareira no Resort Águas Cristalinas, um dos mais luxuosos da região. Viviane morava com o irmão Gabriel, de 14 anos, na casa de Dona Helena, uma vizinha idosa que os acolheu quando perderam tudo. Gabriel tinha necessidades especiais, e todo centavo que Viviane ganhava era investido no tratamento do menino. Para economizar ainda mais, ela havia começado a dormir escondida no depósito do resort, acordando bem cedo para ninguém perceber. Do outro lado dessa realidade, estava Henrique Azevedo, de 36 anos. Dono de uma próspera rede de resorts, ele vivia rodeado de luxo, mas completamente sozinho. Após um casamento fracassado e anos dedicados apenas aos negócios, Henrique sentia um vazio profundo. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. Inquieto com comentários sobre as condições de trabalho dos funcionários, Henrique tomou uma decisão inusitada: disfarçar-se como zelador noturno para conhecer a realidade de perto. Assumiu a identidade de Paulo Silva e começou a trabalhar no turno da madrugada. Foi numa dessas noites que encontrou Viviane dormindo entre os enxovais. "Calma, calma", disse ele, abaixando a lanterna para não ofuscá-la. "Eu não vou te prejudicar, só quero entender o que está acontecendo." Viviane se levantou assustada, tentando ajeitar o uniforme amassado. "Desculpas, eu só fechei os olhos por uns minutos. Não queria causar problema." Henrique a observou por um instante. O jeito que ela tremia não era apenas de medo de ser repreendida, mas de cansaço acumulado. "Você costuma descansar aqui?" perguntou em voz baixa. Viviane hesitou antes de responder, mordendo o lábio. "Às vezes. É mais tranquilo do que voltar tarde para casa." "Mas você tem para onde ir, não tem?" insistiu ele, com cuidado para não soar invasivo. "Tenho sim. Moro com uma senhora que nos acolheu depois que..." Ela interrompeu a frase, baixando os olhos. "Enfim, ela já faz tanto por nós que eu tento não dar mais trabalho do que preciso." Henrique franziu a testa, percebendo que havia mais por trás daquelas palavras, mas não quis pressionar. "Entendo." Fez uma pausa breve. "E você não se sente mal em descansar aqui, desse jeito?" Viviane suspirou, como quem carrega um peso maior do que deveria. "Me sinto, claro. Mas às vezes é a única saída. Trabalhar de madrugada não é fácil, e eu preciso guardar cada centavo." Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a resposta. Não era a explicação completa, mas já mostrava um retrato duro. Ela não estava ali por preguiça, mas por sobrevivência. "Como você se chama?" "Viviane." "E você?" "Paulo. Paulo Silva." "Você não vai comentar isso com ninguém, vai?" disse ela com a voz baixa, quase como um pedido tímido. "Fica tranquila, isso fica só entre nós", respondeu ele, firme, transmitindo segurança. Nas semanas seguintes, Henrique passou a ajustar sua agenda de compromissos para manter o disfarce durante algumas noites. Sempre que conseguia escapar das reuniões e jantares de negócios, voltava ao resort como Paulo, o zelador noturno.
Em pouco tempo, já sabia o horário exato em que encontraria Viviane terminando as tarefas extras. Você não precisa fazer isso, disse ele numa noite, encontrando-a limpando o salão de eventos. Preciso sim. Cada real faz diferença. Henrique a olhou com curiosidade, inclinando a cabeça. Diferença para quê? Perguntou em tom cuidadoso. Viviane hesitou por um instante, passando o pano lentamente sobre a mesa, como se pensasse se devia ou não abrir o coração. Para casa, para contas, para alguém que depende muito de mim. Alguém da família? Ele insistiu com voz calma. Viviane respirou fundo, finalmente encarando-o. Meu irmão, ele tem só 14 anos. Fez uma pausa curta, como se tivesse medo de falar demais. Ele precisa de cuidados especiais. Henrique percebeu a firmeza misturada com vulnerabilidade no olhar dela. Não era uma reclamação, mas uma confissão carregada de amor e responsabilidade. Me fala do seu irmão. Viviane parou o que estava fazendo e sorriu pela primeira vez. Gabriel é o menino mais inteligente do mundo. Ele tem autismo, mas é genial com números e música. Toca piano como um anjo, Paulo. Se você ouvisse... Por que não está na escola? Está. Mas precisa de acompanhamento especial, fisioterapia, é tudo muito caro. E seus pais? O sorriso de Viviane desapareceu. Meu pai foi embora logo depois que o Gabriel nasceu. Ele não soube lidar com a condição do meu irmão. Preferiu fugir. Minha mãe ficou sozinha e nos criou até falecer de câncer há 2 anos. Henrique sentiu a garganta apertar. Quantas histórias como essa existiam bem debaixo do seu nariz, e ele nunca soube. Você tinha outros sonhos antes? Queria ser fisioterapeuta. Cheguei até o 3º período da faculdade, mas tive que trancar quando minha mãe ficou doente. E agora? Agora meu sonho é ver meu irmão crescer saudável e feliz. O resto... Bem, a vida é isso, né? Henrique passou a levar café para dividir com ela durante as pausas. Sentavam no jardim do resort, sob a luz das estrelas, e conversavam sobre tudo. Viviane falava dos sonhos que teve que abandonar, da saudade da mãe, dos planos para o futuro de Gabriel. Henrique, por sua vez, inventava histórias sobre sua vida simples como zelador, mas dividia suas reflexões sobre solidão e propósito. Você é diferente dos outros funcionários, disse Viviane numa noite. Por quê? Fala como quem estudou, como quem conhece o mundo, e sempre pergunta sobre os outros, nunca fala muito de você. Henrique desconversou, mas o comentário o deixou alerta. Precisava tomar cuidado para não se entregar. Ainda assim, não conseguia ignorar os sinais. Os tênis de Viviane já tinham buracos na sola. Ela vivia exausta, e sempre que falava do irmão, seus olhos misturavam amor e preocupação. Pouco tempo depois, pequenas coisas começaram a mudar na vida dela. Uma manhã, encontrou em seu armário um par de sapatos novos, exatamente o seu número, com um bilhete simples. Pés cansados também merecem descanso. Viviane segurou os sapatos contra o peito, emocionada. Fazia muito tempo que não recebia um gesto de gentileza tão inesperado. Paulo, você não sabe quem pode ter feito isso? Perguntou ela, aflita. Talvez algum anjo da guarda, respondeu ele, disfarçando a emoção. Anjos da guarda não existem. Existem sim. Às vezes eles se disfarçam de pessoas comuns. Conforme os dias passavam, Henrique se via cada vez mais envolvido com Viviane. A jovem tinha uma força interior que o impressionava, uma capacidade de sorrir mesmo carregando tanto peso. Ela o fazia lembrar do que realmente importava na vida. Uma noite, Viviane chegou ao trabalho chorando. O que foi? Perguntou ele preocupado. Gabriel passou por um episódio forte hoje. Dona Helena ficou desesperada. Como ele está? Está bem agora, mas o médico disse que ele precisa de um acompanhamento mais intensivo. Uma terapia especial que custa R$ 3.000 por mês. E você? Eu vou dar um jeito. Sempre dou, disse ela secando as lágrimas. Vou procurar um segundo emprego. Viviane, você já mal dorme. Como vai trabalhar mais? Vou conseguir. Por ele eu faço qualquer coisa.
Henrique passou a noite inteira pensando no que tinha visto. Funcionários exaustos, sem condições adequadas, muitos se esforçando além do normal para sustentar suas famílias. No dia seguinte, decidiu agir não apenas como empresário, mas como alguém que queria mudar a cultura da própria empresa. Criou um programa de incentivo, premiando funcionários que demonstrassem dedicação excepcional. Na semana seguinte, os comunicados foram entregues. Entre os nomes estava o de Viviane. "Eu não acredito", disse ela, com os olhos brilhando ao mostrar o papel para Paulo. "Recebi um bônus de desempenho. Agora consigo respirar um pouco melhor com as contas." Henrique sorriu discretamente. Ver a alegria dela era mais gratificante que qualquer meta batida nos relatórios. Mas a felicidade durou pouco. Uma semana depois, Viviane chegou ao trabalho transtornada. "Paulo, descobri uma coisa terrível." "O que foi?" "O dono deste resort, ele anda se disfarçando de funcionário para espionar a gente. Uma das meninas da limpeza viu ele conversando com o gerente e tirou uma foto. Mostrou para todo mundo." O coração de Henrique disparou. "Como assim? Ele se faz de zelador para descobrir quem está roubando, quem fala mal da empresa. É uma armadilha, Paulo. E se ele descobrir que durmo aqui?" Viviane mostrou a foto no celular. Era uma imagem borrada, mas dava para ver Henrique conversando com o gerente. "Você conhece esse homem?" perguntou ela. Henrique olhou para a própria foto e mentiu. "Nunca vi. Eu vou procurar outro emprego. Não posso correr o risco de perder tudo de novo." "Não precisa sair, Viviane." "Talvez ele não seja o que você está pensando." "Como você pode ter tanta certeza?" "Eu tenho intuição para essas coisas." Naquela noite, Henrique mal conseguiu trabalhar. A mentira estava ficando insustentável e ele sabia que cedo ou tarde Viviane descobriria tudo. Decidiu contar a verdade. "Viviane, preciso falar uma coisa com você." "Fala." "Sobre o dono do resort?" "Paulo, você está me assustando. O homem da foto sou eu." Viviane ficou em silêncio por longos segundos, tentando processar a informação. Quando finalmente falou, sua voz saiu trêmula, mas firme. "Como é?" "Eu sou Henrique Azevedo, dono do resort. Me disfarcei de zelador porque queria conhecer a realidade dos funcionários." "Você me enganou todo esse tempo?" "Viviane, por favor, deixa eu explicar." "Explicar o quê?" interrompeu, os olhos marejados. "Esteve ao meu lado fingindo ser outra pessoa, que me deixou abrir minha vida acreditando que podia confiar em você? Não foi mentira sobre o que eu sentia. Eu comecei a gostar de você. Estava descobrindo algo verdadeiro ao seu lado." "Gostar de mim?" Ela riu, mas era um riso amargo. "Então foi por isso que se escondeu atrás de um nome falso? Me viu na minha pior fase e preferiu jogar esse teatro em vez de ser honesto?" "Nunca foi teatro. Cada momento que passei com você foi real." "Não." Ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas. "Nada foi real. Você escondeu quem era de verdade. E como posso acreditar em qualquer palavra sua agora?" Viviane pegou suas coisas rapidamente e seguiu em direção à saída. Henrique a alcançou. "Viviane, por favor, me escuta." "Não," ela disse, afastando-se. "Não se aproxime de mim. Amanhã mesmo entrego minha demissão." "Não faça isso. E o Gabriel?" "O Gabriel e eu sempre demos um jeito sozinhos. Não precisamos da sua ajuda." Ela sumiu na escuridão, deixando Henrique sozinho com o peso da verdade. Nos dias seguintes, Viviane não apareceu no trabalho. Henrique descobriu que ela havia pedido demissão e encontrado emprego em um hotel pequeno, ganhando muito menos. Tentou procurá-la várias vezes, mas ela não quis recebê-lo. A culpa consumia Henrique. Durante semanas, ele não conseguia se concentrar em mais nada. Finalmente tomou uma decisão. Se não podia consertar o que havia feito com Viviane, pelo menos poderia consertar as injustiças que descobriu. Henrique reformulou completamente a empresa. Aumentou salários, reformou os dormitórios dos funcionários, criou um fundo de apoio para emergências médicas e familiares, implementou programas de qualificação profissional.
O resort Águas Cristalinas se tornou referência em tratamento de funcionários. 3 meses depois, numa tarde chuvosa, Henrique estava saindo do resort quando viu uma figura familiar na parada de ônibus. Era Viviane, encharcada, esperando o transporte público que atrasara. Ele parou o carro e desceu. Viviane. Ela o olhou surpresa, mas não correu. Oi. Está chovendo muito. Posso te dar uma carona? Não precisa. Por favor, só até sua casa. Após hesitar, ela entrou no carro. Seguiram em silêncio por alguns minutos. Como está o Gabriel? Perguntou ele. Bem. Melhor, na verdade. Consegui pagar o tratamento que ele precisava. Fico feliz. Soube das mudanças que você fez no resort. Soube. Todo mundo na cidade está comentando. Você dobrou os salários, reformou tudo. Por quê? Henrique estacionou em frente à casa de Dona Helena. Porque você me mostrou coisas que eu não sabia que existiam. Me mostrou que do outro lado dos números que eu via nos relatórios, existiam pessoas reais, com dores reais, sonhos reais. Henrique. Não estou pedindo perdão, Viviane. Sei que não mereço. Só quero que saiba que conhecer você mudou minha vida. Me fez uma pessoa melhor. Viviane ficou em silêncio, olhando a chuva no para-brisa. Você me machucou muito, disse ela finalmente. Eu sei. Senti como se toda minha dor tivesse sido um entretenimento para você. Nunca foi entretenimento. Cada lágrima sua doeu em mim. Então por que mentiu? Porque... Ele respirou fundo. Quando percebi o quanto você significava para mim, tive medo de que se soubesse quem eu realmente era, pensaria que era interesse ou pena. Queria que você gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Mas quem você é inclui o que você tem, Henrique. Inclui suas escolhas, sua vida. Não dava para separar isso. Eu sei disso agora. Viviane abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou para ele. Obrigada pelas mudanças no resort. Muita gente vai ter uma vida melhor por causa disso. Viviane, você acha que algum dia poderia me perdoar? Ela hesitou na porta do carro, com a chuva molhando seu rosto. Não sei, Henrique. Machucou muito, mas... Vou tentar. 2 meses depois, Viviane recebeu uma ligação inesperada. Era da universidade informando que havia conquistado uma bolsa integral para retomar o curso de fisioterapia. A notícia a fez chorar de emoção. Finalmente, depois de tantas renúncias, uma porta se abria pelo próprio mérito. Naquela mesma tarde, encontrou um envelope simples em sua caixa de correio. Dentro, havia apenas uma mensagem escrita à mão. Viviane, não é um pedido de perdão, porque sei que perdão não se pede, se conquista. É apenas um reconhecimento do quanto você merece tudo o que está vivendo agora. Vi seu nome entre os selecionados da universidade e não consegui ficar em silêncio. Que essa bolsa seja o recomeço de todos os sonhos que você nunca deixou morrer. Sempre alguém que acredita em você. Viviane segurou o papel contra o peito. Ela sabia exatamente de quem era. No dia da matrícula, Viviane estava na universidade organizando os papéis quando ouviu uma voz familiar. Com licença, você sabe onde fica a secretaria? Era Henrique, claramente nervoso. O que você está fazendo aqui? Eu me inscrevi para o curso de administração hospitalar. Quero aprender a administrar clínicas e hospitais, pensando em abrir um centro de reabilitação na cidade. Sério. Para crianças com necessidades especiais. Gratuito. Viviane o olhou por um longo momento. Por que está me contando isso? Porque quero sua ajuda. Não só como futura fisioterapeuta, mas como alguém que entende de perto o que essas famílias passam. Você tem uma visão que eu nunca vou ter. Henrique, você sabe que entre nós ainda existe uma ferida. Eu não esqueci o que aconteceu. Eu sei. Ele concordou com sinceridade. Sei que ainda não me perdoou completamente. Sei que talvez nunca perdoe. Mas mesmo assim, quero que a gente construa algo que vá além da nossa história pessoal. Viviane ficou em silêncio, o coração dividido entre a mágoa e a vontade de acreditar.
E o que exatamente você espera de mim? Henrique se aproximou meio passo, mas sem invadir seu espaço. Quero que trabalhe comigo. Não como funcionária qualquer, mas como parceira nesse projeto. Quero que seja a ponte entre as famílias e o centro que estamos sonhando. Ela ergueu o olhar, surpresa. Está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma missão. A voz dele saiu firme, mas os olhos revelavam vulnerabilidade. Você conhece essa dor de perto, Viviane. Ninguém melhor do que você para transformar esse lugar em algo real. Viviane apertou os lábios, tentando conter a emoção. A lembrança do irmão, das noites dormidas em depósitos, da luta constante, tudo parecia ganhar um novo sentido. Não sei se estou pronta, sussurrou. Henrique deu um pequeno sorriso. Ninguém nunca está. Mas eu acredito em você. E, se aceitar, podemos começar juntos. Não para apagar o passado, mas para escrever algo diferente a partir daqui. Parceiros? Ele estendeu a mão. Parceiros, repetiu ela, colocando a própria mão sobre a dele. Henrique sorriu aliviado. Então vamos construir algo bom juntos. Quando apertaram as mãos, ambos sentiram que aquele era um novo começo. Não o fim de uma história de amor, mas o início de algo mais profundo. Uma parceria baseada na verdade, no respeito e no desejo genuíno de fazer a diferença. Um ano depois, no dia da inauguração do Centro de Reabilitação Gabriel Carvalho, nomeado em homenagem ao irmão de Viviane, eles estavam lado a lado, vendo dezenas de famílias chegarem para conhecer o novo espaço. Conseguimos, disse Viviane sorrindo. Conseguimos, respondeu Henrique, emocionado. Ela entrelaçou os dedos nos dele, num gesto simples, mas carregado de significado. Não era apenas a celebração de um projeto concluído, mas a confirmação silenciosa de que também estavam se reconstruindo, um no outro. Naquele instante, ambos souberam que haviam encontrado algo maior que os erros do passado. Tinham reencontrado a confiança, o afeto e a chance de recomeçar juntos. Às vezes, a maior prova de amor não é apagar as feridas, mas ter coragem de crescer ao lado de quem ficou depois da tempestade.